Ok, pessoal, hoje é dia 28 de agosto e a gente está começando mais uma videoaula do curso TecnoHour Swift. Na aula de hoje a gente vai dar uma olhada na parte de enumerações, estruturas e classes, que é do volume 6 da coleção TecnoHour Swift, que a gente tem disponível na Amazon e na eBooks Store. Bom, hoje eu acredito que é uma daquelas aulas que acho que a gente vai conseguir cobrir o volume inteiro dentro de uma aula só. Isso é uma coisa boa, né? Para a gente não precisar ficar dividindo em muitas aulas. Bom, por que esses três elementos ganharam então tanto destaque, né, a ponto de ganhar um volume próprio dentro da coleção TecnoHour? É justamente porque eles é que vão permitir para a gente a organização, né, a estruturação do nosso código para a gente poder chegar depois na orientação a objetos. Tá? O que são então as enumerações, estruturas e classes? A questão toda aqui é a seguinte: esses elementos, eles são elementos que permitem agora que a gente crie dentro do nosso programa nossos próprios tipos. No fundo, tanto a enumeração, a estrutura e a classe, o que eles fazem é permitir que a gente crie tipos. O que eu estou querendo dizer com a criação de tipos? Até agora vocês viram que vocês podiam criar variáveis, vocês podiam criar funções, né? E vocês faziam como? Vocês basicamente, quando vocês declaravam uma variável, vocês conseguiam colocar um valor lá dentro. Se você declarava uma função, você poderia chamar ela então com parâmetros e retornar um valor. O que é interessante, né, que talvez vocês já tenham percebido, né, principalmente o pessoal que é novo na programação, vocês podem ter percebido que existem alguns tipos dentro da linguagem que eles são especiais, né? Por exemplo, vocês devem se lembrar que em algum momento eu usei o tipo string, por exemplo. O tipo string, eu conseguiria ter algumas funções associadas a esse tipo string que me permitia verificar se continha um determinado valor dentro da string, né, dentro do texto. Ou se aquela string começava com um determinado cadeia de caracteres ou se ela terminava com uma cadeia de caracteres. Então essas daí eram todas funções que estavam dentro de strings. Então, para a gente poder dizer que a gente está criando um tipo novo, tudo isso daí a gente passa a ter acesso também. Significa o quê? Que se eu criar uma classe, por exemplo, pessoa, eu posso atribuir uma variável a essa pessoa, né, e dizer que vai ser, por exemplo, para guardar o nome dessa pessoa, posso colocar um endereço, posso colocar uma profissão, e atribuir tudo isso daí na forma de variáveis. E eu posso também permitir que essa pessoa tenha ações. Então ela poderia ser, por exemplo, uma pessoa, ela pode andar, ela pode falar, tá? Então tudo isso daí seriam funções que eu poderia também associar a esse tipo novo que eu estou criando pessoa, tá? E o que vai me permitir então criar esse tipo vão ser justamente essas três estruturas. Ou eu poderia usar através de uma enumeração, uma estrutura ou uma classe. Vocês vão ver que na maioria das vezes, né, quando a gente for tratar com orientação a objetos, a gente vai tratar com classes, justamente porque digamos assim, o container mais poderoso, né, dessas três estruturas que a gente vai ver. Mas as enumerações e estruturas, elas também têm o seu papel, e é por isso que a gente vai começar a dar uma olhada nelas agora. Particularmente, estruturas e classes são muito parecidas, tá? Então por isso que eu vou deixar as duas para o final. Eu vou falar primeiro de enumerações, justamente porque ela é a mais fraquinha aqui das duas, né, entre aspas, e isso já vai permitir para a gente começar a ter um entendimento de como que a gente vai usar então estruturas e classes depois, tá? Então, o que é uma enumeração? Tá? Como eu falei para vocês, o foco todo é criar um tipo, agregar tanto variáveis quanto funções para criar um tipo novo. Bom, a sintaxe começa como? Então a gente precisa de uma palavrinha-chave, que é justamente a palavrinha-chave enum, e aqui eu teria um nome para colocar aqui na numeração. Existe uma boa prática, tá, que a gente recomenda que o nome sempre comece com letra maiúscula e esteja no singular. Justamente, vocês vão entender daqui a pouquinho por quê. Então eu vou criar uma enumeração, por exemplo, de planeta. Eu abro e fecho as chaves, né, para criar um bloco. E a partir daqui a enumeração já está completa. Tá? A questão é que ela está completa, mas ela não tem nenhum elemento dentro dela. O papel da enumeração é justamente a gente criar uma sequência de valores significativos para o nosso programa. Por que eu criei então ela como sendo planeta? Eu criei por causa do seguinte: a gente pode dizer assim, bom, quais são os planetas do sistema solar? Então eu posso vir aqui e criar uma enumeração planeta, onde eu coloco dentro dela o case
e toda a lista de planetas que me interessam. Tá? Então, tenho lá Mercúrio, Vênus. O que eu fiz aqui então? Aqui eu estou criando uma estrutura de dados, né, um tipo novo, o qual é composto por diversos elementos. E esses elementos são todos os que estão listados aqui. Para que isso serve no meu programa? Isso daqui, geralmente, no programa, ele serve justamente para a gente poder tornar o código mais legível. Por quê? Porque eu poderia chegar e simplesmente falar o seguinte: eu, como programador, eu poderia pegar e dizer Mercúrio vai ser 0, Vênus vai ser 1, Terra vai ser 2. Daí eu criaria uma variável, por exemplo, planeta recebe 0. Isso daqui, sem existir essa enumeração planeta, eu poderia simplesmente criar var planeta igual a 0, sendo que eu poderia até, assim, se eu for bem bonzinho, dizer que, olha, 0 é igual a Mercúrio, 1 é igual a Vênus, etc. Tá? Por quê? Porque o que acontece? Isso daqui, se eu simplesmente apagar, continua sendo válido. E aí eu poderia chegar depois no restante do programa e começar a falar planeta recebe 1, virou Vênus, e com isso eu poderia usar sem problema nenhum. Mas ele, digamos assim, tecnicamente, né, o compilador não vai reclamar, então você pode fazer isso. Mas o ideal, para você poder deixar esse seu código de fácil manutenção, é você criar uma estrutura para isso. Por quê? Porque a partir de agora, então, você consegue fazer o seguinte: eu consigo dizer, então, que eu quero que o planeta seja do tipo planeta. Então agora vocês estão vendo também como é que eu posso acessar essa estrutura, né, dentro do programa. E qual é o planeta que eu quero que ele seja? Vocês podem ver que ele até já usou de inferência e já me mostrou aqui todos os planetas possíveis, né? Eu quero que ele seja então Mercúrio, por exemplo. Tá? Então, dentro do meu programa, eu posso daí eliminar esse comentário feio que ficou aqui do lado e deixar aqui que o meu planeta é o planeta Mercúrio. Tá? Vocês podem ver que, do ponto de vista semântico, né, do ponto de vista do entendimento do programa, isso daqui ficou extremamente mais acessível. Né? Digamos assim, está bem óbvio que eu estou pegando então essa variável planeta e que eu estou acessando então o planeta Mercúrio como sendo o seu valor. Tá? Então assim é a forma, né, que a gente tem para tanto criar uma enumeração como para também usar o valor dentro de uma variável, né, fazer uma atribuição. Se eu quisesse, eu tenho ainda um acesso que a gente faz, né? O Swift ajuda bastante a gente nisso, que é o acesso por inferência. Porque o que acontece? Se eu tiver que escrever aqui planeta.mercúrio toda hora, é uma coisinha que talvez pode ficar chata, né? Ainda mais se eu estiver fazendo isso várias vezes. Então eu posso fazer o seguinte: para facilitar a nossa vida, eu posso dizer que a variável planeta ela é do tipo planeta, tá? E isso me permite que eu acesse então através de inferência. E aí eu uso somente o ponto Mercúrio. Por quê? Porque Mercúrio é uma variável que está dentro de planeta. O fato de eu ter declarado esse tipo aqui dentro da variável já diz para o Swift para que ele pode usar inferência para saber da onde que eu estou pedindo essa variável. Então, quando eu acesso aqui ponto Mercúrio, a própria linguagem já sabe que tem que ser alguma coisa, né? Tem que ser uma variável, tem que ser uma cláusula dentro desse nosso tipo planeta. Então também é uma forma que depois eu posso usar mais para frente e dizer o seguinte: eu posso chegar aqui e fazer planeta recebe ponto Vênus. Então eu faço uma segunda atribuição e com isso eu consigo então atribuir o tipo novamente sem precisar ficar dizendo que eu estou acessando toda hora planeta. Tá? Então com isso eu consigo fechar a questão de sintaxe e de inferência. Agora, eu falei para vocês que Swift ele expandiu bem o conceito, né? Normalmente, se a gente estivesse trabalhando com uma enumeração em linguagem C, por exemplo, a única coisa que a gente teria aqui, né, seria meio que um truquezinho, né? Seria que tudo que eu colocasse aqui como sendo um elemento da minha enumeração
seria na realidade considerado uma constante, tá? E elas receberiam todos sempre um número, né? Então essa daqui seria o número 0, número 1, número 2, número 3, número 4 e assim por diante. Em Swift isso daí não existe, tá? Digamos assim, para variar, eu até posso usar desse jeito, mas o que o Swift quer dar para a gente é uma linguagem bem mais aprimorada. Então, do ponto de vista Mercúrio aqui, que está sendo declarado dentro de planeta, ele é Mercúrio, tá? Ele não é um valor 0, tá? Ele não é um valor 1, nada, ele é Mercúrio. Então, isso é o que eu queria deixar para vocês bem claro da diferença que existe a gente usar uma enumeração dentro da linguagem Swift e uma enumeração em outras linguagens como Objective-C ou linguagem C. A principal utilização, né, que a gente tem para enumerações é justamente para a gente descobrir o tipo de uma das nossas variáveis. Eu poderia usar então uma enumeração dentro do comando switch. Como que eu trabalharia então nesse comando? Eu poderia fazer switch planeta e depois vários cases. E os cases seriam justamente o ponto Mercúrio. Aí eu imprimo então o resultado, posso fazer a mesma coisa para Vênus e assim por diante. Obviamente eu poderia colocar todos os cases, né, possíveis, ou eu posso deixar aqui um default dizendo println, por exemplo, outro planeta. Então vocês podem ver que a utilização, né, da enumeração, o principal motivo dela é justamente deixar bem claro qual é o que a gente está acessando, qual é o nosso tipo, e deixar extremamente simples da gente usar isso daí de forma descritiva mesmo dentro do nosso programa. Tudo que a gente viu aqui até agora, vocês podem encontrar paralelo muito facilmente nas outras linguagens de programação, tá? Tanto em Java quanto em C. Até aqui tudo é basicamente, não vou dizer igual, né, porque a gente tem diferença de sintaxe, mas é muito parecido, o conceito é praticamente o mesmo. A grande mudança aparece agora quando a gente tem a parte de valores associados. Isso é uma coisa que aparece nova, então, dentro da linguagem Swift. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, lá no livro a gente usa uma segunda enumeração para justamente mostrar isso, tá? Que eu vou colocar aqui para vocês. Uma enumeração código, onde eu vou ter basicamente dois tipos, tá? Eu vou ter o case código de barras, vou até deixar só barras, e vou ter o case QR Code. Seguindo a nossa recomendação, então vamos lá, está no singular, primeira letra maiúscula. E aqui eu tenho dois tipos dentro dele, né? A gente tinha definido planetas antes, agora estamos usando barras e QR Code. Por que eu defini isso? Porque é o seguinte, imagina que eu estou fazendo então um sisteminha para um supermercado, alguma coisa assim, e cada produto ele pode ter então um sistema de identificação diferente. Então, a grande maioria vai ter código de barras, mas algum produto mais moderno ele pode ter o código QR Code, né, que é justamente o que eu tinha mostrado na aula passada para vocês, até eu posso passar aqui. O QR Code ele é bem essa imagenzinha aqui que eu coloquei no lado, né, naquela aula ainda que era de ciclo, se eu não me engano, né, de controle de fluxo. E nele ele cabe muito mais informações que o código de barra, né? Código de barra vocês sabem o que é. É aquela sequenciazinha de um monte de barrinhas que a maior parte dos produtos do supermercado usa hoje, né? Eu tenho até dois exemplos aqui. Deixa eu trazer aqui, é mais fácil para vocês acompanharem. Que são os exemplos que eu usei no livro, né? Que essa figura de cima aqui é o código de barras. Então, basicamente, ele consegue representar uma sequência de números, tá? Então, esse número que você está vendo aqui embaixo, né? O 0, 0, 0, 1, 2. Isso daqui tudo é o número que está representado por todas essas barras. E no caso do QR Code, eu posso representar uma string completa mesmo nele, né? Não é só numérica. Então, até se eu não me engano, né, para quem tentou usar isso no livro, se eu não me engano, isso daqui foi um QR Code que eu fiz que deve estar levando lá para o nosso site do Tecnoaula, tá? Então eu consigo colocar uma URL mesmo inteira ali dentro. Bom, então nesse caso aqui, essa enumeração para a gente, o que ele está fazendo?
ele está justamente guardando a informação se é um código de barras ou se é um QR Code. Então, se eu fosse criar uma variável aqui dentro, né, poderia então fazer uma variável então de macarrão, seria lá um pacotinho de macarrão, que seria do tipo código, e ele recebe, por exemplo, o barras. Tá? Até aqui, beleza, poderia fazer isso daqui em qualquer outra linguagem. A parte que é nova é a seguinte: o Swift permite que eu venha até aqui e diga assim, que é um código de barras, mas ele recebe uma variável inteira. E o que significa isso? Isso daqui significa o seguinte, que tudo bem, eu posso criar então lá uma variável que ela vai ser o código de barra, né, vai ser indicada como código de barra, mas eu posso ter um valor também associado dentro dela. E esse valor então ele pode ser qualquer valor da nossa linguagem. Então, no caso aqui do código de barra, eu não sei se vocês perceberam, ele é composto por 3 valores, né? Um dígito inicial, um valor aqui no meio, né? Que são esses 2 números aqui, e mais um valor no final. Então, a gente pode vir aqui e falar o seguinte, que eu quero então que cada código de barra meu seja composto por 3 valores. Então, isso daqui é uma tupla. Então, essa tupla aqui é um valor que eu vou deixar associado a todos os elementos que forem de código de barra. E no caso do QR Code, eu falei para vocês que ele guarda uma string. Então, eu também posso colocar aqui dentro uma string. Tá? Automaticamente aqui, eu passou a gerar um erro, né? Porque eu estava atribuindo simplesmente um código de barras aqui, a variável macarrão. Mas agora eu posso falar o seguinte, para eu sumir com esse erro, eu vou ter que então passar esse valor que eu disse ali dos inteiros. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer lá que é um código de barra, que ele tem, por exemplo, o primeiro número 0, o segundo número 12122 e o terceiro número 6. Tá? Provavelmente isso daqui não deve nem mapear para um código de barras válido, mas digamos assim, é o que eu vou usar aqui no exemplo. Com isso, ele criou então uma variável macarrão, que a gente sabe que é de código de barras, e que a gente sabe também que o número daquele código de barras é 0123122 tá? Se eu quiser então criar uma variável um pouco, digamos assim, um MacBook, né, que ele é um pouco mais moderno, eu vou dizer que ela também é uma variável código, né, do tipo código, e ele vai ter então um QR Code. E aqui eu poderia então colocar uma URL, que essa URL leva para a loja da Apple, por exemplo. Ok, então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui ele expande bastante a questão de valores. Só relembrando, se eu fosse trabalhar com linguagem C, eu estaria trabalhando Mercúrio igual a 0, Vênus igual a 1, Terra igual a 2 e acabou. Era a única coisa que eu poderia fazer. Aqui não. Aqui, quando eu defino uma enumeração, é como se eu criasse mesmo instâncias dessa enumeração. E essas instâncias, elas possuem, ou podem possuir, propriedades, podem possuir valores. Tá? Então, aqui o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma barra que tem todos esses valores. E aqui eu estou criando um QR Code que aponta para essa URL. Tá? Então, eles são bem mais específicos. E como que eu uso isso? Eu vou fazer assim, eu vou criar uma variável, produto, recebe macarrão, tá? Para a gente poder depois fazer um teste aqui dentro. Com isso eu posso criar então um switch de produto e eu vou criar 2 cases, um para usar o código de barras e um para o QR Code. println com os valores do código de barra. E o segundo case do QR Code.
Perfeito. Com essa estrutura, então, o que aconteceu aqui? Eu peguei a variável macarrão, atribuí a produto. E aí eu verifiquei o seguinte: qual é o tipo, né? Qual é o elemento da enumeração que está dentro de produto? É um código de barras ou é um QR Code? Nesse caso, é um código de barras. Aí o que eu faço? Eu recebo todos os elementos associados e uso esses elementos então depois para imprimir que o código de barra é o 0,123122,00, como aparece aqui na saída do programa. Agora, e se eu viesse aqui e retirasse o macarrão e colocasse o MacBook? Tá? Então o que vai acontecer agora? Em vez dele mapear o switch para barras, ele mapeou para QR Code. Recebeu a URL que foi atribuída. E aí ele me disse o quê? Que o QR Code, né, store.apple.com.br. Tá? Então, esse é o pedaço aqui, muda muito das outras linguagens. Eu, pelo menos, não conhecia outras linguagens ainda que fazia isso. E com isso, então, a gente cobre a parte de valores associados. E os valores brutos? Tá? O que são os valores brutos? Os valores brutos são mais ou menos o que eu tinha dito para vocês que a gente poderia usar, então, a enumeração da mesma forma que a gente usa nas outras linguagens. O que é importante entender nesse caso é só o seguinte: vocês viram que quando eu estou criando valor associado, esse valor ele é criado na hora que eu crio, né? Na hora que eu defino, que eu faço a atribuição da variável. Tá? Então, digamos assim, é como se eu estivesse mais ou menos criando uma instância de barras com esse valor aqui dentro. Tá? Então, isso é no caso de valor associado. No caso de valor bruto, eu sou obrigado a definir quando eu estiver criando a estrutura. Então, eu vou criar aqui agora uma enumeração acentos, por exemplo. Tá? Onde eu vou definir os acentos, por exemplo, que a gente usa na língua portuguesa. Então, eu posso colocar assim. Então, eu posso colocar case, till, posso colocar agudo, circunflexo, aí vocês podem ver que a gente tem um erro aqui, certo? Ele diz aqui que eu não posso declarar valores brutos se eu não declarar a própria enumeração como sendo do tipo bruto. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso vir aqui e definir qual é o tipo que eu vou estar associando então a cada um dos meus elementos. Nesse caso aqui, é um caractere. Com isso, eu não tenho mais o erro, e aí eu fiz o quê? Agora eu tenho lá como um valor bruto, tá? Eu tenho que o till é igual ao símbolozinho de till, tenho que o agudo é o sinal de agudo, e eu poderia continuar assim por diante. Tá? Isso daqui é diferente do que a gente fez com os valores associados. Tá? Se vocês pararem para ver, a principal diferença é essa. Aqui é como se eu estivesse criando instâncias mesmo, né, nos valores associados. Aqui não. Uma vez que eu defini o valor, não tem mais modificação. Isso daqui ainda é um pouco diferente, né, do que a gente estaria acostumado com a linguagem de C, mas já está indo num caminho bem mais parecido. Tá? O meu switch aqui agora poderia ser, então, switch. Bom, tem que criar uma variável primeiro, né? Então, var sinal igual a acento ponto till. Então, aqui eu poderia pegar e dizer o seguinte, que é um switch sinal case till Agora eu posso pegar e inserir a segunda cláusula, ponto agudo, por exemplo. E a terceira cláusula. Agora, vocês podem ver aqui o seguinte, que ele vai conseguir encontrar, tá? Nesse caso, ele vai saber que o sinal é o till. Tá? Então, ele está imprimindo essa cláusula aqui, mas imprimir a variável não me diz grande coisa.
né? Ela está basicamente só dizendo que é um valor de enumeração. O que eu quero aqui é o seguinte, por isso que a gente chama de valor bruto, tá? Eu quero saber qual é o valor que está guardado dentro desse sinal, né? Dentro desse tipo que a gente criou. Então ali eu posso fazer então o seguinte, fazer um ponto to raw. Nesse caso vocês podem ver que já mudou a saída lá, e aí se eu posso atualizar aqui nos outros, o que acontece é que ele agora está usando, ele sabe que é uma variável tipo, né, que o elemento que ele sabe que o elemento que ele está avaliando é o til, e ele consegue pegar então esse valor bruto que a gente associou e usar então para fazer a impressão, tá? Se eu colocasse aqui algum outro elemento, por exemplo, agudo, ele ia continuar a mesma coisa, só que ela ia mostrar então o outro sinal, tá? Então qual é a grande diferença então entre um valor bruto e um valor associado? O valor associado você pode criar cada vez que você usa um elemento, tá? Então eu defino aqui um elemento de barras com esses valores associados, um elemento de código de barras, um elemento de QR Code com essa URL associada. Cada vez que eu criar eu posso definir um valor associado diferente. Já nesse caso aqui, do valor bruto, eu associo somente na declaração, então, da enumeração, tá? Esse daqui ele é um pouco mais próximo do que a gente está acostumado em linguagem C, por exemplo. Agora, para eu usar exatamente igual, né, o de linguagem C, eu ainda poderia fazer isso daqui, tá? Que é o enum, por exemplo, cidade, do tipo bruto de inteiros, onde eu poderia fazer da seguinte forma: Taubaté igual a 1, vírgula. A partir dali, eu simplesmente poderia colocar outras cidades. São Paulo... Opa, não posso ter espaço, né? São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. Não posso esquecer do case aqui na frente. Com isso aqui, ele tirando aqui esse case, tá? Que a gente não teria que definir o case lá na linguagem C. Tirando o case, isso daqui seria exatamente a mesma forma que eu faria se eu estivesse declarando numa linguagem C, tá? Que é o que eles estão acostumados a usar. Basicamente seria somente o nome da enumeração, não definiria esse tipo, e definiria daí vários valores. E eu colocando aqui, por exemplo, 1 significa o seguinte, que eu estou dizendo que Taubaté é o valor 1, São Paulo automaticamente assume o valor 2, Rio de Janeiro assume o valor 3 e assim por diante, para todos os elementos que eu quiser colocar dentro dessa minha numeração. Se eu quisesse começar a partir de outro valor, começar aqui a partir de 0, funcionaria do mesmo jeito. Então Taubaté seria 0, São Paulo 1, Rio de Janeiro 2. Se quisesse colocar 1000, então teria 1000, São Paulo seria 1001, Rio de Janeiro 1002, tá? Então, esse formato aqui é muito parecido então com o que o pessoal da linguagem C, da linguagem Java está acostumado a usar, tá? Mas vocês podem ver que aqui o grande poder na realidade que a gente tem no Swift é justamente a parte de valores associados, tá? Porque isso daqui dá uma flexibilidade muito maior para a gente quando a gente está desenvolvendo software. Bom, eu achei que eu ia conseguir falar sobre a parte de classes e estruturas hoje também, mas eu estou vendo que já está com mais ou menos 1 hora de gravação, né? Eu vou ter que editar isso. Eu estou achando que vai ficar um pouquinho menor do que os que eu lancei nas semanas anteriores, mas a questão é que se eu continuar agora, eu não consigo terminar a parte de classes e estruturas. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou terminar agora com a parte de enumerações e vou preparar mais um vídeo para vocês com a parte de classes e estruturas, ok? Então é isso por hoje, pessoal. Converso com vocês de novo na próxima gravação da videoaula da coleção TecnoHour Swift. Ok? Abraço, até mais, tchau, tchau.